Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez para a gravação de um novo vídeo e quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Nesta manhã nós queremos falar sobre a questão da sucessão. Qual o segredo para que um empreendimento tenha sucesso? Esses empreendimentos, essas empresas que elas atravessam gerações. O segredo é a sucessão, é a empresa, a companhia preparar o sucessor. Assim também é na vida espiritual, assim também é na igreja, assim também é no ministério. Para que o ministério ele tenha sucesso, para que o ministério possa prosseguir bem, é que se pense na formação, é que se pense no sucessor. E a nossa palavra de hoje ela vai estar baseada no capítulo 2 do livro do 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 18, que nós vemos aqui a sucessão de Elias por Eliseu. E nós vamos encontrar algumas coisas importantes nessa sucessão. Nós vamos ver que Eliseu esteve à altura do seu sucessor. E quais foram os segredos, o que nós podemos entender que foi importante aqui? A primeira coisa que nós vemos é que o sucessor de Elias foi uma pessoa indicada e escolhida por Deus. Quando Elias estava chegando ao término do seu ministério profético, e ele estava até assim num período de depressão, por causa dos problemas que aconteceram, a perseguição do Estado ao seu ministério, a perseguição de Acabe, da rainha Jezabel, ele estava assim em depressão, ele estava isolado. Deus manda que ele eleja o seu sucessor. Ele manda ele escolher Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e manda ir ter com Eliseu para escolhê-lo como seu sucessor. A sucessão de Eliseu, ela foi uma sucessão vitoriosa, seguiu a orientação de Deus. Então, a orientação de Deus para uma boa sucessão, ela vai trazer vitórias, ela vai trazer bênção. Veja, quando Moisés estava para deixar o seu cargo de pastor de Israel, Deus orientou Moisés para que colocasse Josué como seu sucessor. E a sucessão foi muito boa, porque Josué, ele esteve à altura, ele fez aquilo que era necessário, ao passo que Josué já não se preocupou muito com o sucessor, e depois da sua partida, Israel entrou em uma situação muito difícil, de altos e baixos. Então, Eliseu se tornou um sucessor à altura, porque ele foi indicado por Deus. E Elias foi até onde Eliseu estava trabalhando, estava ali segurando o arado, estava na labuta, e jogou a sua capa sobre Eliseu, e Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado, e prontamente ele atendeu o chamado para o ministério profético em Israel. A segunda coisa que nós vemos aqui, para que haja assim uma boa sucessão, Eliseu andou com quem? Andou com Elias. Então, para que houvesse uma boa sucessão, é preciso que esta pessoa ande com pessoas que tenham a mesma fé em Deus. É preciso que a pessoa que vai suceder seja aquela pessoa que tenha as mesmas ideologias, tenha a mesma fé, tenha o mesmo modo de pensar. E Eliseu era uma pessoa que andava com Elias. Ele estava ali
nos últimos dias do ministério de Elias, andando com Elias de um lado para o outro. Quando Elias saiu de Gilgal e foi para Betel, ele foi junto. Quando foi para Jericó, ele foi junto. Quando foi para o Jordão, ele foi junto. Ele estava andando com a pessoa que tinha a mesma fé em Deus. Eu sei que você conhece muito bem aquele ditado: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós precisamos andar com pessoas que tenham a mesma fé, que tenham os mesmos princípios. A Bíblia diz que se nós não andarmos com pessoas que têm a mesma fé que nós temos em Deus, os nossos bons costumes serão corrompidos. Então, Eliseu, ele estava à altura da sucessão, porque ele andava com pessoa que tinha uma fé em Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, que Eliseu se tornou um sucessor à altura, é porque ele era uma pessoa perseverante. Era uma pessoa que não, depois que ele foi chamado para estar junto com Elias, ele foi perseverante. Entenda que quando Elias saiu de Gilgal e foi para Betel, Eliseu foi junto. Elias dizia assim para ele: fica aqui porque eu vou para Betel. E ele dizia: então serve como vive o Senhor, aonde que você for, eu irei, eu não vou te deixar. Quando ele saiu de Gilgal e foi para Jericó, a mesma coisa, ele disse: fica aqui porque eu vou agora a Jericó. Não, tão certo como vive o Senhor, aonde você for, eu irei. E quando ele foi para o Jordão, a mesma coisa: fica aqui que eu vou agora para o Jordão. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. A perseverança em seguir naquele propósito vai fazer com que o sucessor seja um sucessor à altura, porque ele vai estar andando com a pessoa que o antecede. Certa vez, quando Paulo e Barnabé estavam partindo para a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram chamados por Deus para aquelas viagens missionárias. E na primeira viagem missionária, eles levaram consigo a quem? A João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé. Mas quando chegou à altura daquela primeira viagem missionária, eu não sei se sentindo alguma dificuldade de relacionamento, não sei se sentindo o peso da obra missionária, ou até mesmo pelo fato que ele não foi chamado por Deus naquele dia lá na igreja de Antioquia, que Saulo e Barnabé foram separados pelo Espírito. Ele voltou, ele não seguiu, ele não foi perseverante, ele voltou. E mais tarde, quando Barnabé queria levá-lo juntamente consigo numa outra viagem missionária, o apóstolo Paulo não concordou. O apóstolo Paulo disse: não, ele não vai conosco agora, porque na primeira viagem ele nos abandonou. E tal foi a desavença entre Paulo e Barnabé, que os dois se separaram. Paulo seguiu com Timóteo para um caminho e Barnabé seguiu por outro caminho com o seu sobrinho João Marcos. Vemos ali a criação de mais uma equipe pelo fato da divergência entre Paulo e Barnabé. Mas entenda, quando a pessoa é errante, ele vai ser realmente um bom sucessor. Uma outra coisa que nós vemos que Eliseu esteve à altura como sucessor é que ele não ouvia vozes estranhas, não. Ele não ficava ouvindo qualquer pessoa que estava falando com ele, dissuadindo do seu propósito. Quando Elias chegou com Eliseu a Gilgal, os discípulos dos profetas vieram ao encontro de Eliseu e disseram: você está sabendo que Deus vai arrebatar o teu Senhor por sobre a sua cabeça? Ele disse: eu sei, eu estou sabendo disso. Quando chegou em Jericó, foi a mesma coisa. Os discípulos dos profetas vieram: você está sabendo que o teu Senhor vai ser arrebatado por sobre a sua cabeça? Ele disse: eu sei. Mas o que nós vemos nessas palavras dos discípulos dos profetas?
tanto de Jericó como de Gilgal. Eles estavam dizendo: você está seguindo Elias e você vai ficar sozinho, Eliseu. Você não está sabendo o que vai realmente acontecer? Mas Eliseu sabia, e ele não ficava ouvindo aquelas insinuações. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, e ele queria alcançar aquele alvo, aquela meta. Quando nós estamos seguindo a direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, nós não podemos dar ouvido a tantas vozes que existem por aí. Vozes ideológicas, vozes que são contra, às vezes, a vontade de Deus. Quantas vezes a pessoa está querendo servir a Deus no ministério e vem os familiares e diz: nossa, mas você vai ser agora um pastor, você vai ser agora um missionário. Olha, é muito arriscado, você tem que partir para um outro lado, você deve ter uma formação, você deve ser um médico, um advogado, você deve ser alguma pessoa que tenha um pouco mais de segurança neste mundo tão instável que nós estamos vivendo. Mas Jesus disse certa vez assim: quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Quando Eliseu foi chamado para seguir Elias, a Bíblia diz que ele entregou tudo. Inclusive ele tinha um arado, ele tinha bois, e ele matou os bois, e com o arado ele fez uma fogueira e fez um churrasco para dar despedidas aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares, porque agora ele ia seguir uma nova. Quebrou as pontes que poderiam levá-lo de volta, trazê-lo de volta à vida de um trabalhador rural. Jesus certa vez disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Qual é a voz que nós estamos ouvindo ultimamente? Hoje existem tantas vozes, existem tantas ideologias, existem tantas religiões, que muitas vezes as pessoas se perdem e não têm uma definição. Eliseu, ele não ouvia qualquer voz. Ele ouvia a voz interior que o chamava para seguir o seu mestre. E é por isso que ele se tornou um sucessor à altura. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Eliseu, ele se tornou um sucessor à altura porque ele seguia a direção do seu mestre. Quando Elias falou para Eliseu ficar em Gilgal, ele disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Quando ele chegou em Jericó, ele disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Todas as vezes Eliseu prestava atenção que Elias dizia: o Senhor me enviou. E como ele tinha no seu interior o desejo de servir a Deus, ele sabia que o seu mestre estava seguindo a direção de Deus. É muito importante que você tenha isso em mente, que nós tenhamos isso em mente. A quem nós estamos seguindo? Quem é o seu líder espiritual? Tem gente que proclama aí a todos os telhados, que proclama as vozes bem fortes, que você tem que seguir, você tem que obedecer ao seu pastor. Eu não estou pregando aqui nenhuma rebeldia, pastor, mas eu quero perguntar para você: o teu pastor, ele está ouvindo a Deus? A mensagem que o teu pastor está pregando hoje é uma mensagem que está extraída da Bíblia Sagrada? É a Bíblia Sagrada que ele está pregando? Ou ele está pregando novas ideologias, novas doutrinas? O apóstolo João, falando sobre isso, ele diz assim: olha, se alguém vem ter com vocês e não prega esta mesma fé, não receba em vossa casa. O apóstolo Paulo, falando sobre a pregação do Evangelho, diz assim: se alguém não prega esta palavra, que seja considerado anátema.
Nós não podemos seguir uma liderança que há muito tempo deixou de seguir a Deus. Não é porque tem um título de pastor, não é porque tem um título de padre, de papa, não é porque tem um título que é considerado como honroso que nós precisamos estar seguindo cegamente a essa liderança, não. Hoje nós vemos que existem falsos profetas, falsos apóstolos, falsos de tudo quanto é lado, e nós precisamos ter esse princípio em mente. Elias ouvia a voz de Deus e Eliseu prestava atenção. Eu estou ouvindo a voz de Deus que o meu Senhor está ouvindo. Então, é necessário que cada pessoa saiba que o seu líder, o seu pastor, ele continua ouvindo a voz de Deus ou ele já se desviou há muito tempo. Quantas pessoas que não começam bem o seu ministério, mas acabam mal, porque deixam os princípios da palavra de Deus, deixam a revelação divina e começam a seguir orientações que muitas vezes vêm de espíritos enganadores. A Bíblia diz que no meio do povo houve muitos falsos profetas que enganavam o povo. Então não é porque usa o nome de profeta que você deve seguir cegamente. Assim como houve entre o povo falsos profetas, entre vós, João está dizendo, haverá também muitos falsos doutores, muitos falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de destruição, que minarão a vossa fé, destruirão a vossa fé. Então, Eliseu, ele se tornou um sucessor à altura porque ele sabia que o seu líder ouvia a voz de Deus, e o importante é ouvir a voz de Deus. Não basta eu dizer que eu sou pastor, mas se eu não estou seguindo a voz, a direção de Deus, se eu me desviei nas minhas ideologias, nos meus princípios, eu não posso ser considerado mais como um profeta, como um servo de Deus. Então, Eliseu, ele seguia o seu líder, porque o seu líder ainda ouvia a voz de Deus. E nós precisamos entender isso, meus prezados. A nossa liderança, nós devemos obedecê-la sim, desde que ela esteja obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo, a orientação do Espírito de Deus. Certas vezes, os apóstolos de Jesus Cristo foram proibidos terminantemente de falar do nome de Jesus, de pregar o Evangelho pelos sacerdotes. Mas sabe o que Pedro respondeu? Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é porque tem um título, não é porque dirige uma grande igreja, não é porque dirige um grande movimento. É preciso saber que esta liderança, ela realmente está ouvindo ainda a voz de Deus. A voz de Deus expressa nas Escrituras Sagradas, a voz de Deus que nos leva para mais perto de Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, que Eliseu se tornou uma pessoa, que Eliseu era uma pessoa que tinha no seu coração, que tinha no seu interior desejo pelas coisas espirituais. Quando Eliseu e Elias atravessaram o Rio Jordão, que se abriu ali pelo toque da capa de Elias, Elias se dirigiu a Eliseu e disse assim: olha, pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. E naquele momento ali, qual foi o pedido que Eliseu fez? Eliseu podia ter pedido muitas coisas, né? Podia ter pedido uma esposa, podia ter pedido bens, podia ter pedido, quem sabe, riquezas, mas ele pediu uma coisa: quero que me seja dado porção dobrada do teu espírito. Eliseu, meus prezados, estava voltado para as coisas espirituais. Elias, naquele momento, ficou até impressionado e disse: olha, dura coisa você pediu, mas saiba de uma coisa: se você me vir ser tomado de ti,
vai te ser concedido, mas se você não me vir e ser tomado de ti, não vai ser dado aquilo que você pediu. Então, prezados, a pessoa só vai ser um sucessor confiável, um sucessor que venha cumprir os propósitos para a sua sucessão, se ele tiver uma ligação, se ele tiver a mesma ideologia, se ele tiver a mesma fé e se o seu coração realmente está inteiramente voltado para aquilo. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, dando assim a Elias até uma surpresa. Sucessor de um profeta de Deus como Elias só poderia ser um sucessor à altura se ele tivesse com a sua alma, com o seu coração, com tudo voltado para aquilo que Elias estava fazendo. Certa vez Jesus, se dirigindo aos escribas e aos fariseus, as autoridades religiosas daquela época, diz: vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. O povo estava apenas de boca, falando de Deus, mas o coração estava longe. Eliseu era um homem que tinha o seu desejo, o seu coração voltado para as coisas espirituais. Quando Paulo está falando em uma das suas cartas sobre o desejo da pessoa ser um obreiro, um pastor, ele diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então veja, tem que sair, tem que ser de dentro do coração. A pessoa precisa desejar. Mas uma outra coisa, uma última coisa que nós vemos aqui, que é importante para a sucessão, que Eliseu esteve realmente à altura da sucessão, é que quando ele fez aquele pedido, ele viu que Elias foi elevado às alturas de um redemoinho, e ele foi atendido o seu pedido, porque Elias disse: se você me vire sendo tomado de ti, vai ser concedido. E quando Elias foi arrebatado por aqueles cavalos e carros de fogo, a capa de Elias caiu ao chão, e Eliseu exclamou, estupefato, admirado: carros de Israel e os seus cavaleiros. E naquele momento ele olha, está ali a capa de Elias no chão. E Eliseu vai e pega a capa de Elias e chega diante do Rio Jordão, o mesmo Rio Jordão que foi aberto por Elias poucas horas antes. E ele pega aquela capa e toca no Rio Jordão e diz: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E de repente o Rio Jordão se abre. A resposta da oração, a resposta do pedido que Eliseu fez estava ali. O Jordão se abriu como um sinal de que ele foi atendido no seu pedido, que ele era agora o sucessor. Não somente Eliseu presenciou e testemunhou aquilo, mas do outro lado do Rio Jordão estavam ali os discípulos dos profetas, que viram o Rio Jordão se abrindo e viram que o Espírito que repousava sobre Elias agora estava sobre Eliseu. Eliseu então torna-se um sucessor à altura, porque ele pediu para Elias porção dobrada do Espírito que estava. A Bíblia diz que Elias fez uma quantidade de milagres no seu ministério, mas Eliseu conseguiu fazer o dobro no seu ministério. O último milagre que faltava para ser computado como dobro de milagres foi feito quando Eliseu já estava morto, quando uma pessoa foi jogada ali na sua sepultura e de repente aquela pessoa, quando tocou nos ossos de Eliseu, aquela pessoa ressuscitou, constando ali o dobro de milagres que Eliseu fez durante o seu ministério. Está aqui, meus prezados, para que um sucessor esteja à altura, ele precisa ser chamado por Deus. Ele precisa procurar andar com pessoas que têm a mesma fé, a mesma ideologia. É uma pessoa perseverante,
tem que ser uma pessoa que não fique dando ouvido a qualquer vozes por aí, mas dê ouvido à voz de Deus, e siga sempre a direção de Deus, que o seu coração, que o desejo da sua alma esteja voltado completamente para Deus, e que ele venha realmente receber a resposta do seu pedido, a resposta da sua oração. Deus que abençoe você e a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.